Olá pessoas, hoje vou falar de uma raça de cão de gado da Europa, o Tourniquet. Uma raça de origem antiga usada na lida com o gado. E que quase foi extinta. Atualmente é considerado raro, mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo já curte e se inscreva, para receber os vídeos. Então bora! Tourniquet é uma raça de cachorro antiga, e sua origem exata se perde nos meandros da história. A maioria dos especialistas concorda que é um dos descendentes do mastiff tibetano. Alguns relatos sugerem que já existia nos Alpes Dináricos, na atual Bósnia, na época do Império Romano, quase atrás 2000 anos. Contudo, as primeiras descrições de um cão correspondendo ao Tourniquet podem ser encontrados em documentos da Igreja Católica Bósnia que datam de 1067. 3 séculos depois, em 1374, Petar Horvat, então bispo de Đakovo, Croácia, ele também descreveu um cão que se assemelhava ao Tourniquet em todos os aspectos, tamanho, cor e função. Naquela época era chamado Canis montanis, cão da serra, e eu já estava trabalhando com os pastores, liderando rebanhos de ovelhas nas pastagens de montanha e, acima de tudo, protegendo-os dos ataques de lobos. O nome Tourniquet apareceu pela primeira vez em 1752 nos escritos do padre Petar Lukic, membro da Igreja Católica de Đakovo. Diz-se que deriva da palavra croata tor, que poderia ser traduzido como rebanho de ovelhas. Este cão foi encontrado principalmente no atual território bósnio, e em menor grau na Croácia. As primeiras referências científicas datam do início do século XX, e mais precisamente para 1905, quando o fã austríaco de cães Franz Laska identificou com precisão um cachorro da montanha visto na Bósnia, chamada pastor da Bósnia-Herzegovina e da Croácia pelos locais. Contudo, o pastor da Bósnia-Herzegovina e da Croácia permaneceu confinado a essas montanhas por muito tempo. Até diminuiu drasticamente nas décadas seguintes, à medida que o estilo de vida mudou e a pastagem diminuiu. Sua população cresceu de vários milhares no século para pouco menos de uma centena nas décadas de 1960 e 1970, quando alguns entusiastas croatas e bósnios realizaram um censo para preservar a raça. Se a maioria dos espécimes identificados veio da Bósnia, foi na Croácia que um programa de criação foi estabelecido no final 80. Em 1979, em Zagreb, Croácia, a Associação Canina da Iugoslávia reconheceu oficialmente a raça, e em 1982 a primeira ninhada com pedigree completo nasceu como resultado deste programa de criação. Apesar deste quase renascimento, o pastor da Bósnia e Herzegovina e da Croácia ele não estava no fim de seus problemas, desde a explosão da Iugoslávia em 1991 e a guerra civil que se seguiu lhe causou muitas dificuldades. A nova Associação Canina Croata decidiu identificar uma raça Tourniquet croata, enquanto seu homólogo na Bósnia e Herzegovina falou da Tourniquet bosnio. Embora esses cães fossem iguais em todos os aspectos, o fato de serem considerados duas raças separadas os impedia de cruzar entre si. Por exemplo, não foi até 2003 que as duas organizações unificaram seus padrões sob o nome de pastor da Bósnia-Herzegovina e da Croácia. Em 2007, Federação Sinológica Internacional FCI, reconheceu provisoriamente o pastor da Bósnia-Herzegovina e da Croácia, que levou o nome de Tourniquet. Nesse momento, houve 1.800 espécimes registrados na Croácia, e 2.700 na Bósnia. Depois desse reconhecimento, a raça timidamente começou a se destacar fora dos países da ex-Iugoslávia. O American United Kennel Club UKC aceitou em 2011, enquanto o American Kennel Club AKC, a outra organização de referência no país, incluiu em 2012 em seu Foundation Stock Service, FSS, uma etapa preliminar antes do reconhecimento total, o que ainda não foi produzido até hoje. Os primeiros espécimes chegaram à Grã-Bretanha em 2013, e medidas foram tomadas para obter o reconhecimento do prestigioso e influente Kennel Club, KC, corpo de referência do país. Eles ainda não tiveram sucesso. No Canadá, o Canadian Kennel Club, KC, não reconhece o Tourniquet. Contudo, ano 2017 marcou sua aceitação final pelo CFI muito popular em sua região natal. O Tourniquet luta para conquistar o público além de sua região natal. É extremamente raro na América do Norte, e também não é muito comum na Europa Ocidental. Em França, ele entrou em 2010. No final desta década, havia uma média de 50 registros por ano no livre des origines français, LOF. Os Tourniquets são cães grandes,
As fêmeas chegam à altura de 58 a 65 centímetros com peso de 28 a 40 quilos e os machos de 63 a 72 centímetros tendo peso de 35 a 50 quilos. Com características um tanto quadradas e movimentos relativamente ágeis. Apesar disso, seus ossos não são leves. Em geral, o Thornjack é uma raça de pelagem longa com pelos curtos no rosto e nas pernas. O cabelo é distintamente longo e abundante no pescoço e na parte de trás das coxas. A cauda é notavelmente emplumada e portada como uma bandeira enquanto o cão se move. A pelagem é muito densa e não pode ser dividida. Como regra, os Thornjacks são multicoloridos, sendo branco a cor de fundo dominante. Marcas brancas são mais comumente encontradas ao redor do pescoço, sobre a cabeça e ao longo das pernas. Os pattes podem ser de qualquer cor. Semelhante a outros cães guardiões de gado, as marcações distintas serviam a um propósito utilitário, ajudando os pastores a distinguir seus cães de ovelhas e lobo. Thornjacks têm um temperamento calmo. Um Thornjack adulto típico é muito calmo, pacífico, à primeira vista um animal indiferente, mas quando a situação o exige, é um cão de guarda vigilante e muito alerta. O caráter é igual ao temperamento, não são nervosos nem agressivos. Em geral, são cães muito resistentes, não muito exigentes e robustos. Com sua família humana, eles são muito emocionais. Quando vivem em matilhas são animais altamente sociais, sem brigas entre os membros da matilha. Em relação a estranhos ou outros animais, como regra, Thornjack não é excessivamente agressivo. Mas quando a situação exige, Thornjack é bastante decisivo e pode, sem qualquer consideração, atacar até mesmo rivais muito mais fortes. Os pastores costumavam dizer que um Thornjack que guarda o rebanho é um par justo para dois lobos, e que um casal de Thornjacks enfrentará e afugentará um urso. Nessas situações, Thornjacks pode ser muito tenaz. Como todos os cães, o Thornjack deve ser socializado assim que ele chegar à sua nova casa. Dê a ele a oportunidade de conhecer todos os tipos de pessoas, animais e situações durante seus primeiros meses. Ajuda eles a se familiarizar com o desconhecido, e para evitar ser surpreendido ou mesmo reagir mal como um adulto. Portanto, você não deve hesitar em aproveitar qualquer oportunidade para eles conhecerem os vizinhos, amigos, parentes, o veterinário. Mas também outros animais, sejam cachorros, gatos, roedores, cavalos, vacas. Eles também têm que lidar com situações às quais ainda não está acostumado, especialmente aqueles com os quais você terá que lidar regularmente após viajar de carro, passear pela cidade, sair em um ambiente agitado. O que mais, dado seu tamanho, é aconselhável acostumá-lo desde tenra idade a ser manuseado obedientemente. Embora tenham um caráter independente, para o Thornjack eles gostam de agradar seus donos. O que mais, como sua inteligência e memória são admiráveis, um cuidador que combina paciência e que não o pode ajudar muito em sua educação, mesmo ensinando-lhes muitos truques. Contudo, embora mais fácil de lidar do que a maioria das raças de montanha, isso não o torna um cão recomendado para um tutor novato. Contudo, pode ser uma opção interessante para uma pessoa com pouca experiência que queira enfrentar o desafio de um cachorro grande e independente. O Thornjack é uma raça de cão extremamente robusta, com uma expectativa de vida muito maior do que a média dos cães de seu tamanho, a ponto de alguns espécimes atingirem os 15 anos de idade. O casaco grosso e lanoso do Thornjack ajuda a protegê-lo do frio e do mau tempo, assim como os raios do sol. É claramente um cachorro feito para viver ao ar livre, quem não tem medo de baixas temperaturas, desde que tenha um lugar para se refugiar. Por outro lado, quando o mercúrio sobe e a onda de calor começa, é melhor limitar suas atividades e ter a oportunidade de descansar em um lugar com sombra. Embora sejam geralmente saudáveis, o Thornjack eles não estão isentos de certos problemas, especialmente aqueles que afetam raças de cães maiores. Eles estão predispostos a displasia de quadril e cotovelo, problemas articulares cujas origens podem ser hereditárias e causar dificuldades locomotoras mais ou menos graves, dilatação torção gástrica, que geralmente ocorre após a ingestão muito rápida de grandes quantidades de alimentos, e é fatal se um veterinário não intervir rapidamente, intolerância à proteína, o que pode levar, entre outras coisas, a uma deterioração do casaco. Outras doenças foram relatadas ocasionalmente em alguns assuntos, mas eles ainda são excepcionalmente raros. Estes incluem a anemia ou doença de von Willebrand, uma condição hereditária. Para limitar o risco de ter um filhote com um problema hereditário ou congênito,
Nada melhor do que adotar de um criador de Tornjak sério e responsável. Em especial, o profissional deve apresentar ficha de saúde, ou vacinação atualizada, que permite verificar as vacinas recebidas pelo animal, bem como a pelagem do Tornjak espessa precisa ser escovada 1 ou 2 vezes por semana para evitar nós e remover a sujeira, e seu tamanho significa que esta tarefa leva algum tempo. Durante seus períodos anuais de muda na primavera e no outono, muito subpelo é derramado, e escovar deve se tornar uma rotina diária para lidar com a grande quantidade de pelos mortos. Se você gostou da raça e quiser um, provavelmente terá que importar um. Até onde pesquisei, não há criadores atualmente da raça no Brasil, apesar de achar informações dizendo que o preço do Tornjak é de R$ 4.000, não achei nenhum criador, por isso você pode importar um Tornjak em países da Europa e nos Estados Unidos. Mesmo assim será difícil, pela raça não ser procurada em solo americano, o preço gira em torno de $1.200 e na Europa, onde é brevemente mais comum, o preço é de alguns €1.000. O principal objetivo de Tornjak ao longo dos séculos tem sido manter os predadores selvagens longe do rebanho. O principal objetivo de Tornjak não era matar lobos, mas proteger o rebanho através de sua presença, guardando, latindo, marcando o território e corajoso, mas ferozmente dedicado ao rebanho. Evita envolver diretamente animais selvagens quando possível. Por causa disso, o governo croata incluiu o Tornjak no projeto de conservação e manejo de lobos na Croácia, principalmente da subespécie lobo euroasiático, que percorrem algumas regiões da Europa como nos Balcãs, região de origem dos Tornjaks. Infelizmente, assim como o Kangal, os Tornjaks foram proibidos. Na Dinamarca, eles estão na lista de raças perigosas na Dinamarca, apesar de o Tornjak não ser agressivo com humanos. Frequentemente, eles ficavam com seu rebanho perto de aldeias e assentamentos. Cães que mostravam comportamento agressivo em relação às pessoas não eram desejáveis. A única coisa que se esperava deles era anunciar a presença de desconhecidos por meio de latidos. Isso acabou gerando uma fama raça, embora não muito conhecida, por isso várias pessoas, bem como alguns grupos, se posicionam contra a lei da proibição do Tornjak, bem como de outras raças. Tornjaks são cães de montanha do tipo molosso, semelhantes a outras raças guardiãs de gado da região, o Charplaninak, Bukovina Shepherd e o pastor grego. Se quiser um vídeo dessas raças, comente. Você gostou de saber mais sobre a raça? Comente, curta. Se quiser vídeo de outra raça ou espécie de animal, comente. Foi isso, valeu.